Eduardo Leite vai estar lá no Roda Amiga, né? E parece que eles estão tentando salvar o rapaz dos erros que cometeu. Ele está no governo há 5 anos e meio, gente. 5 anos e meio. Ele não entrou há 1 ano e meio como presidente Lula. Né? Ele está governando esse Estado, foi eleito numa coligação com o Bolsonaro, né? E é o típico personagem na política que interessava aos neoliberais. Mas aí o cara vem e apresenta o resultado de 5 anos do mandato dele. Em entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele reconheceu que foi alertado, que sabia da previsão de chuvas intensas e intermitentes em maio do ano passado. Mas diz que a prioridade dele naquele momento era outra, não era a prevenção, né? Mas a questão da agenda do equilíbrio fiscal. Ou seja, o projeto do governo federal, né, agora, é o de salvar o descaminho do governo do Eduardo Leite. Ele poderia, por exemplo, ter feito como o prefeito de João Campos, lá em Recife, que quando teve uma enchente recente lá na cidade, ele foi até o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e conseguiu, apresentando um projeto, né, um investimento de 2 bilhões de reais, que prevê obras de contenção de encostas, construção de muros de arrimo, projetos de drenagem, canaletas, entre outras ações em áreas de risco na capital pernambucana. Né? O Eduardo Leite, então, não fez nenhum projeto, não apresentou nenhum projeto nesse sentido, porque, ao que parece, a prioridade dele não era preservar as vidas dos rio-grandenses do Sul. Né? Ele está cada vez entrando mais no lamaçal que ele mesmo criou. É isso que me parece. Quanto mais ele fala, mais ele se complica. Né? E essa coisa da arrogância e a maneira deselegante com que ele se referiu ao presidente Lula e ao ministro Pimenta o Paulo Pimenta, né? É muito grave, é um desrespeito. Eu li a entrevista, né, como uma confissão, porque não é apenas uma declaração, uma opinião dada. O governador ele afirma, né, de maneira muito clara de que ele já tinha conhecimento, já tinha recebido alertas e que, independentemente desses alertas, ele optou por outras medidas do governo no plano fiscal, do ajuste fiscal, em detrimento de adotar as medidas de caráter preventivo e também de colocar em pé um plano de contingência diante de uma situação climática adversa que estava prevista. Inclusive é importante voltar um pouco atrás, porque pelo menos desde 2022, pelo menos, já se sabia, e ele era governador do estado, então, que esta região do Rio Grande do Sul, nós conversamos outro dia com a Luciana Gatti a esse respeito, o território do Rio Grande do Sul, ele é um dos epicentros mundiais desses eventos climáticos severos. Em 2003, tivemos pelo menos 3 situações de enchentes, e numa delas, em setembro de 23, o governador e o prefeito de Porto Alegre foram alertados que entre abril e maio de 2024, ou seja, menos de 9 meses depois da ocorrência daquela enchente severa em 23, que causou danos que até hoje não foram reparados, haveria um novo evento. 54 mortes. Isso, e que haveria um novo evento ainda mais severo previsto para abril e maio. Isso foi como uma profecia que se cumpriu, né? Aconteceu, e numa magnitude, esse é o problema que eu queria aqui compartilhar com vocês, porque ninguém está sendo leviano aqui de dizer que tanto o prefeito de Porto Alegre quanto o governador do estado são responsáveis pelo evento climático, embora as políticas nos governos que eles desenvolvem, o campo ideológico que eles pertencem, tenham responsabilidades por essa forma que o capitalismo predador e devastador está causando do aumento, né, da temperatura média do planeta. Mas eles não são responsáveis por isso. Agora, eles são diretamente responsáveis, né, pela magnitude dos danos havidos e das perdas, tanto materiais como devidas. No caso do governador Eduardo Leite, esta situação de hoje, onde ele assume e ele confessa, fica muito bem evidenciada. No caso do prefeito de Porto Alegre, é ainda mais grave, porque existem, inclusive, processos administrativos que foram simplesmente desconsiderados pela administração municipal desde 2018, e Porto Alegre é dotada de um sistema robusto e eficiente que protegeria a cidade, pelo menos até uma cota de elevação do Guaíba de 6 metros de altura. E só finalizo comentando com vocês, em setembro e novembro do ano passado, quando a cota do Guaíba já atingiu o nível de inundação, nível de alerta é 2,5 metros de altura, mas em setembro atingiu 3,18 metros de altura,
ou seja, já de inundação, e em novembro 3,46 metros de altura. E ali a prefeitura já sabia que as comportas não estavam funcionando, faltava, o que eu vou falar é prosaico, mas é verdade, estava saltado o trilho que as portas das comportas correm, faltava parafuso de pressão e faltava borracha de vedação, além de as bombas das 23 estações de bombeamento estavam com problemas tanto de altura de localização como de falta de um plano de contingência na eventualidade de faltar energia elétrica e, portanto, a cidade ficaria desprotegida. Então, isto tudo que eu estou comentando é parte, digamos, de um grande acervo, né, que ele é incriminador desse personagem. A questão para mim, pessoal, vai saber, o Ministério Público e o Judiciário atuarão. A experiência recente que a gente tem de uma postura do Ministério Público Estadual em relação ao plano de emergência preparado por técnicos qualificados para esgotar a água da cidade em 48 horas, o Ministério Público não tratou disso com a urgência que mereceria, eu tenho lá, porque é um aparelho ideológico que funciona contra as administrações progressistas. Mas quando é para incidir na vida real e concreta nas urgências, né, dessas populações, eles não são muito prestativos, digamos assim. Deve ser a 300ª entrevista do governador Eduardo Leite na mídia amiga, não é? E, então, essa do Roda Viva de hoje é também mais uma, né? Talvez seja a culminância dessa sessão de entrevistas generosas, não é? Hoje saiu na Folha e no Globo, não é? E só em último caso se destaca essa declaração quase sincericida do governador Eduardo Leite, não é? Porque os títulos tentam ocultar essa decisão que o incrimina, né, que o criminaliza. Então, são entrevistas voltadas para justificar a ação do governador Tucano, né? E isso é preciso ser levado em consideração quando se fala de operação ideológica que está em andamento. Na Folha, por exemplo, e mesmo no Globo, o destaque está para questões secundárias, como, por exemplo, o fato de que houve alertas, mas o governador estava envolvido havia outras agendas. Não se destaca que essa agenda era a agenda fiscal, ou seja, que o fiscalismo, a austeridade fiscal, a prioridade para o corte de gastos acabou desguarnecendo a população gaúcha nesse caso. Vale lembrar que há enchentes agora acontecendo em Santa Catarina, certo? E não se sabe, e eu queria questionar essa história, como é que vai reconstruir sem saber se as enchentes não voltam daqui a pouco e em volume ainda maior neste ano, na mesma região? E qual é o plano de contingência que existe para a eventualidade de isso retornar, que é provável, é possível, e talvez ainda com energia e uma quantidade de eventos ainda maiores, né? É uma situação difícil num quadro que nós percebemos no fim de semana. Há uma disputa evidente de protagonismo do governo estadual em relação ao governo federal. Ele sai da entrevista como réu confesso. E até sendo um pouco generosa com a Folha, que não merece, mas a pergunta foi feita e eles até destacaram no olho da matéria a resposta do Eduardo Leite, que havia outras agendas e que ele estava ocupado era com a questão fiscal. Acho até que a Folha não omitiu isso, não. Mas tem toda essa operação aí de salvar o bom moço, né? Vamos ver lá o Roda Viva, como vai ser, etc. Agora, eu não tenho muitas ilusões sobre o Ministério, que fará o Ministério Público, assim, apuradas as responsabilidades, não tenho grandes ilusões, porque os crimes que o Bolsonaro cometeu da pandemia foram enormes. Ele também não inventou a pandemia, mas ele é corresponsável pelo número de mortes que não poderiam não ter chegado a 700 mil se não fosse tudo que o governo dele fez, o negacionismo, o atraso de vacina, o desestímulo ao isolamento, etc, etc. E onde estão os processos contra o Bolsonaro e o general Pazuello, o ministro da Saúde de então? Nada, foram todos arquivados. Eu sou, digamos assim, um pouco cético em relação a essas instituições, Ministério Público. Se fossem administrações progressistas do PT, não tenho dúvida nenhuma que estaria acontecendo. Já estava não só pedindo impeachment das autoridades, como mandando para a prisão. Isso eu não hesito em imaginar esse cenário, né?